Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Pegue sua Bíblia para juntos contemplar e vivenciá-la. O Evangelho que vamos refletir hoje é de São João, capítulo 16, versículo de 5 a 11. Estamos vivenciando a sexta semana da Páscoa. Celebrar a Páscoa é fazer a memória do acontecimento central da nossa fé. Todo o cristianismo se fundamenta nessa certeza. Cristo ressuscitou. O acontecimento da ressurreição de Cristo confirma tudo o que ele falou, ensinou e exortou. Ele foi obediente ao Pai e inaugurou um novo reino entre os homens. Vamos nos preparar para a leitura rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vás? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei, e quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe desse mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nessa semana em que nos preparemos para a solenidade da Ascensão do Senhor e Pentecostes, a liturgia pascal traz exemplos que fortalecem ainda mais a nossa fé e revigora o nosso ardor missionário. O Evangelho de hoje apresenta a despedida de Jesus, que confia aos seus a sua própria missão, animando-os com a presença do Espírito Santo. Interessante, meu querido irmão, minha querida irmã. O evangelista São João, diferente dos evangelistas sinópticos, atribui ao Espírito Santo o nome
de Paráclito, que quer dizer protetor, advogado, defensor, intercessor e consolador. Nessa designação está verdadeiramente o trabalho, a função do Espírito Santo na nossa vida. Jesus, com a sua partida para o céu, consola os seus discípulos e firma os seus passos por meio daquele que vai enviar de junto do seu Pai. Por isso, prepara-os para receber a força que virá. Afinal, a sua ida não só é certa, mas, sobretudo, é necessária. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vós que eu vá. Isso Jesus disse lá. Porque se eu não for, o Paráclito não virá. Mas se eu for, enviarei para vocês. E, portanto, bom que Jesus vá, pois o defensor enviado aos discípulos unidos em comunidades tornará continuada a obra redentora e o mistério vivificante de Jesus. E uma vez presente o Paráclitos, os discípulos unidos nele são os protagonistas da missão vivificante. Com a presença atuante e operante do Espírito Santo, Jesus passa a ter uma presença escondida, física e humanamente falando. Podemos assim dizer que o Espírito Santo atualiza a fé dos discípulos na presença de Jesus, na sua igreja, formada pelos apóstolos em primeira mão. Depois pelos discípulos e, consequentemente, por toda a comunidade de fiéis nos nossos dias. Ele nos unge para a missão de questionar o mundo quanto ao pecado, à justiça e ao julgamento. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, sendo minha e tua tarefa como missionário, como missionária, de denunciar as estruturas injustas, o mundo da criminalidade, barbaridade, mundo do pecado, e que alimenta, sustenta a máquina que promove a cultura da morte. É tua, é minha a missão de anunciar e testemunhar um mundo novo, onde a vida prevalece e triunfa sobre a morte. Então, com essa confiança, o Espírito Santo nos auxiliará no discernimento da verdade, da justiça e demais coisas de Deus. Embora haja as incompreensões e perseguições, a verdade sempre virá e ela sempre nos libertará. O Espírito Santo diz: Jesus irá desmascarar o mundo e as suas injustiças, mostrando quem é pecador e quem é justo. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, continuemos a nossa missão, anunciando o reino de Deus e promovendo a vida, porque todos nós temos esse Espírito Santo que recebemos no nosso batismo. É isso para ir e anunciar a boa nova. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã,
rezemos, peçamos ao Pai do céu que nos conceda o dom do Espírito Santo, para que tenhamos o protetor, advogado, defensor, intercessor, consolador e forças a fim de poder enfrentar e vencer o mundo. E nós usamos sempre como instrumento de trabalho o selo cunhado com o carimbo do céu. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazeis que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, desça sobre nós a bênção de um Deus que é todo-poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.